Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Eu sou responsável por aquilo que eu falo e não que você entende. Provavelmente você já ouviu alguém falando essa frase para você, não é? Esse jargão, ele é muito repetido quando tem, às vezes, uma conversa difícil ou até mesmo não é um conflito no relacionamento. E para saber mais sobre responsabilidade afetiva, como se comunicar nas relações, haja terapia, não é, Karina? Verdade, Mi. Essa frasezinha que você falou relata um pouco o que muitas pessoas acham, né? Não, eu posso falar o que for, a pessoa que lide, né? E não é bem assim, né? Às vezes a gente tem que se pôr um pouquinho no lugar da outra pessoa, né? No sentido de, será que se alguém falasse isso para mim, eu me sentiria magoado, eu ficaria chateado de alguma forma? Às vezes é uma boa estratégia para você saber que nem tudo você deve falar para outra pessoa, né? Ou até você pode falar tudo, mas falar de um jeito que não magoe, ou que magoe ela o mínimo possível dentro das possibilidades ali, dentro do que você consegue. Então, a responsabilidade afetiva, ela é muito isso, de você ser cuidadoso com o sentimento do outro, né? Você respeitar o limite dele, né? Você não passar daquele limite daquela pessoa, mas você ter um cuidado, né? Uma empatia para não magoar aquela outra pessoa, né? Tomar um cuidado na hora de falar, né? Para não magoar, porque muitas vezes não precisa, né? Muitas vezes a gente acaba falando uma série de coisas e acaba magoando a pessoa e depois tipo, não precisava. Sim, eu acho que o fundamental, não é, nesses momentos de conversas difíceis, e para que você mantenha sempre uma responsabilidade afetiva no teu relacionamento, é você priorizar o respeito nessas relações, não é? E quando você se posicionar, você tomar cuidado para não invalidar o outro, não é? Por quê? Porque essa invalidação do outro gera muitos danos, muitos sentimentos desconfortáveis da outra pessoa. E como eu já falei aqui em outros episódios, não é? Quando a gente fala em validação na psicologia, a gente está falando dos famosos relacionamentos tóxicos lá do senso comum, não é? Que o pessoal fala, ai, amiga tóxica, relacionamento tóxico. É disso que a gente está falando, da pessoa que invalida o sentimento do outro, o comportamento do outro, o pensamento do outro. Então, você ter uma responsabilidade afetiva também é você deixar de invalidar, ou seja, validar o sentimento do outro. Não é o que você falou, provavelmente essa não foi a tua intenção, mas o outro sentiu isso. Então, se o outro sentiu, talvez você precise dar atenção ali ao que ele falou, não é, Karina? Verdade, Mi. E que muitas vezes também não é nem, às vezes, a forma, o que a pessoa falou, mas como ela falou, né? Às vezes entra muito nisso, às vezes porque, não, mas então eu não vou falar o que eu penso, né? Tipo, eu não vou, então, eu não tô gostando de uma coisa, eu vou ficar calada para magoar a pessoa. Não é isso que a gente está Uhum, falando, né? Na sim. verdade, você pode comunicar, deve, mas você deve comunicar com jeito, né? Tudo é muito a forma que a gente comunica. Inclusive, a gente tem um episódio sobre comunicação assertiva, então, se for essa sua dificuldade, né, nós temos um Dá episódio uma sobre comunicação. olhadinha, né? Dá uma olhadinha, mas é muito de como você fala, né? De como você comunica. Essa questão da invalidação que a Mi falou é muito importante, porque talvez a Mi também, mas eu vejo muito na prática clínica alguns pacientes que algumas pessoas em volta invalidam muito, né? No Uhum, sentido de vai falar que tá triste, mas você não devia estar triste. Falo, gente, né? Vamos ter um pouquinho de responsabilidade afetiva ali, né? uhum. Não, você não devia. Então, ter esse cuidado para não invalidar as pessoas. O que acontece muito também é as pessoas não terem responsabilidade afetiva e usarem isso como, eu sou uma pessoa sincera, né? Tem gente que fala, não, mas é porque eu sou uma pessoa muito sincera. Gente, sinceridade é uma coisa, falta de responsabilidade afetiva é outra coisa, né? Você vê que a pessoa tá toda animada para sair para alguma coisa, você vai olhar para a pessoa extremamente grosseira e dizer, você não vai sair comigo assim, ou alguma coisa assim. É muita falta de responsabilidade afetiva, né? Então tem pessoas que usam a sinceridade como uma desculpa, digamos assim, para a falta de responsabilidade afetiva.
Uhum. E cometem o famoso sincericídio, né? Porque às vezes. Sincericídio. Por quê? Porque mata a pessoa com a tua sinceridade. Se a tua Uhum, sinceridade mata, não é emocionalmente, fere emocionalmente o outro. Tome cuidado, não é? Isso não é sinceridade. Isso é fala mais sobre a sua capacidade de ofender do que sobre sua sinceridade, não é? Então verdade. começa a prestar atenção, né, nesses seus movimentos, nessas suas falas, já que você não se sente mais sincera ou sincero diante das situações. Comece a prestar atenção, porque nós precisamos sim ter um cuidado com as pessoas com quem nós nos relacionamos, não é? E aí, então, não é? Eu acho que para falar sobre isso, a gente primeiro tem que pensar também na reciprocidade efetiva, não é, Karina? Por quê? Porque nesses momentos, não é? Às vezes, no início de um relacionamento, por exemplo, um tá numa vibe e o outro tá na outra. Se você percebe isso no teu relacionamento que tá no começo, aí, sei lá, com um ficante, não é? Ou com namorada, não importa. É preciso sempre, não é, alinhar as expectativas, que é o próximo passo, não é? Mas também tentar ser recíproco nessa afetividade. Porque se não tá recíproco, talvez não esteja, o relacionamento não esteja saudável, ou se pelo menos você não comunica isso pro outro. Olha, eu sei que pelo caminho que está indo, é, eu vejo, né, que talvez você tenha planos de namorar em breve. Só que para mim não é o plano nesse momento. Então você, por mais que você não esteja sendo recíproca, você comunica isso, entende? Para que você consiga ter uma responsabilidade efetiva daquela relação. Exatamente, Mi. Aonde isso está muito presente, né, quase totalmente, nas relações amorosas, né? Às vezes as pessoas começam um relacionamento e cada uma tem uma ideia diferente, né? Uma quer namorar, quer alguma coisa séria, quer casar, enfim, quer construir uma família, e a outra pessoa não, ela não está nesse momento, a outra pessoa não, eu só quero ficar com essa pessoa, não quero nada muito sério. E aí é importante quando você vê que essa pessoa tá querendo algo diferente de você, né? Não, essa pessoa ela tá querendo algo bem mais sério. Eu não tô querendo algo tão sério. Comunicar para essa pessoa, né? Para ela não criar uma série de expectativas em cima de você, em cima do relacionamento, e depois ela se frustrar, né? Porque aí ela Uhum, vai criar toda uma série. Você vai. Tem pessoas, às vezes, até diz, eu não consigo falar para a pessoa que não é isso que eu quero, né? E aí você acha que isso está ajudando a pessoa, porque você não está magoando ela, não está falando, tipo, não é isso que eu quero, e vai postergando aquilo, e depois a pessoa está ainda mais envolvida, está ainda mais apaixonada, e aí? O que você faz, né? E você vai chegar na pessoa e dizer que não quer mais. E aí ela desmorona, sendo que é uma coisa que no começo, se você tivesse tido essa reciprocidade afetiva, né, tivesse falado, olha, então, eu quero isso, isso, e você uhum, quer isso, isso. Tem como a gente ajustar isso ou não? Porque uhum, às vezes não tem, né? Às vezes, se você está numa fase muito diferente da tua vida, que não é o que você quer, não é um relacionamento que você quer, é complicado você ficar com uma pessoa que quer um relacionamento. De alguma forma, você vai magoar essa pessoa. uhum. Outra coisa também, dentro das relações amorosas, Karina, que é muito frequente, é as pessoas trocarem juras de amor, não é logo Ai, no começo, não é? Ou não só umas juras de amor, mas tipo assim, amor, vem cá. E tipo, é só seu ficante. E na verdade você não tem intenção nenhuma de tornar esse relacionamento mais sério, mas você chama de amor sempre a pessoa. Você acha que isso é justo com a outra pessoa? Vamos ser sinceros. É melhor chamar por um apelido a pessoa, né? Ou chamar pelo nome do que chamar por amor, porque às vezes você está alimentando algo que não está acontecendo ali. Mas, poxa, ele me chama de amor, ele deve querer alguma coisa sério comigo. Entende uhum, que para você pode ser que não tenha nada? Ai, mas eu chamo todo mundo assim. Então, talvez você uhum. precisa reconsiderar, não é sobre chamar todo mundo assim, porque para essa pessoa pode significar muito mais coisas do que realmente é. Então, você tem que ter um cuidado. Outra coisa, mal conheceu a pessoa, você já diz que ama.
será que você ama já essa pessoa mesmo, assim, tão rápido? Não é? Será que não tá faltando um pouquinho de responsabilidade afetiva antes de você soltar esse eu te amo? Não é? Verdade. Porque você tá alimentando coisas, às vezes, que você não vai poder é, colher, não é acolher essas coisas. Ou a pessoa fala que ama e você responde um eu te amo também sem sentir aquilo, né? Só por responder, só porque a pessoa falou, você vai lá e responde. Às vezes ela te ama, mas e tu ama? Né? A Uhum, gente só deve falar aquilo que a gente sente. Nunca é bom, ainda mais essas juras de amor, né? Como a me falou, essas, uhum, né? Eu amo você, eu gosto de você, eu tô apaixonado por você, enfim. uhum, A gente nunca deve falar da boca para fora. Como uhum, diz, porque às vezes a outra pessoa vai pegar aquilo como verdade, é, e aí? uhum. Depois você vai, sei lá, 1, 2, 3 dias depois termina com essa pessoa. Essa pessoa, ué, mas não me amava? Como é que não Aham. tá mais me amava? Sabe o que eu achei interessante? Vou contar um negócio pra vocês aqui, lembrando a Karina acho que já sabe dessa história, mas quando eu comecei a namorar com meu marido, eu era muito nova mesmo, Ela já vai né? se justificando. Eu tinha 14 anos, não é? Então eu era nova, não é para me relacionar. Não tinha, os adolescentes que talvez me escutem aqui, veja, é muito nova na questão de maturidade emocional, não é? A gente não tem uma maturidade tão legal quanto a gente gostaria, não é? A gente às vezes descompensa mais fácil, tem a questão hormonal e tudo mais. Então eu era muito nova para aquele relacionamento. E aí, é interessante, soava grosseiro o que eu fazia, porque eu não sabia fazer, não sabia comunicar. Lembra que a gente falou que a gente não sabe comunicar, não é? Às Uhum, vezes. E isso era um problema meu, eu não sabia comunicar. Mas eu sempre queria ter uma responsabilidade afetiva. É interessante isso, não é? Porque quando eu já estava namorando ali um tempo com o Laicon, eu acho que a uhum, gente já estava quase ali já uns 8, 9 meses namorando. E o Michael disse que me amava e tudo mais. E aí eu, no momento, o que que eu virei para ele e falei, eu gosto muito de você. Não é porque eu uhum, não queria alimentar algo que talvez eu não tinha certeza. Para mim, eu achava que era muito sério dizer "Ó, eu te amo para alguém. E na verdade uhum. é, de fato, muito sério falar isso para alguém, né? A gente precisa ter essa responsabilidade. Então, mesmo que às vezes eu tinha indícios que eu já, né, tava construindo um amor ali, eu tinha medo de falar. Então ele falava e eu falava, eu gosto muito de você. Então é importante a gente perceber, não é que apesar de eu não saber às vezes comunicar muito assim, né, eu falava isso. Então veja, a gente precisa ter sim esse cuidado na hora de falar. Por mais às vezes que, né, vai soar um pouquinho duro, essas coisas assim, mas, nossa, eu tô gostando muito de estar com você, eu gosto muito de me relacionar com você, e não falar o que não é real. Por quê? Porque senão você pode ofender muito mais essa pessoa ali na frente, não é? Então, até hoje, o Michael às vezes brinca comigo sobre essa historinha, não é? Porque... Oi? Oi, Karina, Acho que não, contou. não entendi. Não, eu sabia, acho que por ele, inclusive. Acho Ah, que eu não ele contou. sei. Então veja, acontece isso, mas é melhor que isso aconteça do que a gente diga eu te amo e depois não tem uma responsabilidade efetiva, não é? Então observe isso mesmo, né? Por que que você vai falar eu te amo se não você não ama de fato a pessoa ou você não tem certeza do teu sentimento, não é? É melhor que você não fale para evitar uma questão emocional, né? Desencadeando uma questão emocional no outro, uma demanda emocional. O outro precisa ir para terapia, de repente, por causa que as expectativas estavam desalinhadas ali naquela relação. Não faz sentido, não é? É muito triste isso. Exatamente, Mi, excelente, excelente exemplo. É, então, se você não sabe o que você sente ainda, não fale, né? É melhor, às vezes, a outra pessoa ficar um pouco chateada porque você não respondeu um eu te amo, do que você falar um eu te amo sem saber se é exatamente aquilo que você Uhum, sente. isso E mesmo. aí, como é que a gente faz para ter responsabilidade afetiva, né? Como a gente Uhum, faz para ter responsabilidade afetiva nos nossos relacionamentos, né? Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento profissional, relacionamento de amizade, né? Responsabilidade afetiva, apesar da gente focar às vezes um pouco no relacionamento amoroso, ela é importante em todas as formas de relações, né? Em todos os relacionamentos é muito importante a gente ter a responsabilidade afetiva. E uhum, aí, Mi, como a gente
começa? Qual é o passo um para a gente ter um pouco de responsabilidade afetiva? Eu acho que a empatia, né, ela vai fazer parte desse processo, não é? Eu preciso ter empatia, porque a palavra de ordem no relacionamento é companheirismo, cumplicidade, afeto, carinho, enfim, são palavras que precisam estar ali. Então, se tem companheirismo, se tem cumplicidade, não é preciso que você tenha também empatia. Não é? Isso não é só no relacionamento afetivo, amoroso, não é? É no Uhum. relacionamento também de amizade, não é? Você precisa estar ali, porque senão um se doa demais, o outro se doa de menos e fica complicada essa relação, não é? Então é o famoso se colocar no lugar do outro. Então se coloca, eu gostaria que fizessem isso comigo. Ai, Milena, eu não ligo. Peraí, não é? Então, se você não liga, não é façam isso com você, mesmo assim você acha que é certo fazer isso? Ah, eu acho que não. Então, não é porque às vezes tem pessoas que falam, ah, eu não ligo, não é que façam isso comigo. Mas veja, talvez é porque você está em outro momento de vida, mais desapegado, não é? Ou mais evitativo, como a gente diria aqui, não é? Num comportamento muito mais evitativo do que de Uhum. fato não é, ai, sou tão desapegado assim. Talvez não. Talvez seja algum esquema aí movimentando o seu comportamento de evitação, não é, Karina? Exatamente, Mi. E também nessa questão de se pôr no lugar do outro, Uhum. às vezes é bom a gente entender que tem coisas, por exemplo, que não magoam a gente, mas às vezes magoam o outro, né? E é importante, às vezes, a gente ter um pouco de tato com isso, né? Tem coisas, por exemplo, que eu não ligo que falem para mim, mas eu sei que muitas pessoas se magoam, né? Uhum. Então, tem palavrinhas que falam para mim, assim, que eu não suporto que falem, mas tem pessoas que escutam isso e não ligam, né? Porque Uhum. vai muito temos, igual a me falou, né, do nosso jeito de funcionar, né? Tem algumas Uhum. coisas, por exemplo, que são muito doídas quando a gente escuta e a gente escuta outra pessoa, escuta, né? Nota outra pessoa escutando a mesma coisa e não se importando. E pra gente, tipo, desmorona. Então, é importante a gente se pôr no lugar do outro, mas a gente também entender que, mesmo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre o que não nos magoa também não vai magoar o outro, né? Às vezes magoa. Sim, com toda certeza. E aí, então, já que você já praticou a empatia aí, você já pensou, né, já se colocou no lugar do outro, agora Uhum. chegou a hora, né, para que você tenha responsabilidade afetiva de fato, você alinhar suas expectativas com o outro, não é? O que que você Uhum. espera dessa amizade? Não é? O que Uhum. você espera desse relacionamento comigo? E você pergunta para o outro, não é? E aí a pessoa vai falar: "Ah, então, eu tô gostando e tudo mais, tô curtindo esse momento e tudo". E quando alguém te perguntar isso, seja sincero ao falar, não é? Porque Uhum. muitas vezes as pessoas têm medo de falar e falam, ah, eu não falei que eu queria namorar, mas eu queria mesmo. Opa, peraí, não é? Cadê a autoconfiança? Cadê não é a autoestima? Porque você não falou para não ofender o outro e os seus sentimentos? Você colocou na sacola e levou embora? Não é? Não tem como. Depois vai dar complicação na terapia, não é? Então, é isso, assim, você tem que ser sincero. E você também, se você não sabe como chegar no assunto, você pode ir lá, que nem a Karina falou, ouvir o podcast de comunicação assertiva, que vai ter como elaborar um discurso assertivo para te ajudar nesses momentos, mas você pode sim começar perguntando para a pessoa e depois você falando o que você sente, ou você pode ir falando da relação, quanto você se sente à vontade nessa relação, porém você está em outro momento de vida, você não gostaria de aprofundar essa relação nesse momento, e aí a outra pessoa vê se aceita ou não. Por que que as pessoas não falam? Por que que as pessoas não alinham as expectativas? Porque tem medo de perder. Mas daí, por medo de perder, deixa o outro na estante. Não faz sentido, não é? Por Acaba. medo de perder, eu deixo ela na estante. Não é legal, não é? Eu deixo ele na estante. Não é bacana, não é uma responsabilidade efetiva. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar nesses momentos que a gente se relaciona, porque se relacionar é muito sério, se relacionar é entrar em contato com a alma daquela pessoa, com as emoções daquela pessoa. É muito mais profundo do que a gente imagina, não é? Exatamente, Mi. E para a gente conseguir alinhar essas expectativas, é importante a gente deixar clara as nossas intenções, né? É importante que você deixe claro quais são Uhum. as nossas intenções, o que que tu quer com esse relacionamento, né? Seja qual for o relacionamento, isso acaba entrando um pouco mais nos relacionamentos amorosos,
mas também vale para as outras formas de relacionamento, que é deixar claro o que que tu quer, né? O que que tu quer com aquele relacionamento, né? Igual a gente falou no começo. Tu quer um relacionamento sério nesse momento da tua vida de namorar e ter alguma coisa, ou não, né? Tu quer só ficar algumas vezes com a pessoa, enfim, gosta dela, mas não é isso que você quer, você está superando um relacionamento antigo, então não é isso que você quer no momento, né? Deixar bem claro o que é que tu quer. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou deixar o que eu quero claro e talvez eu possa magoar essa pessoa, né? Ferir ela de alguma forma. Não, é muito melhor você falar quais são tuas reais intenções do que ir tu deixando a pessoa se envolver com você, chegar lá na frente e você falar, ah, não é isso que eu quero. Você vai magoar muito mais a pessoa do que se no começo, né? Enquanto ela ainda não tem tantas expectativas, você fala, então, né? Essas são minhas intenções. E aí a pessoa, igual a Mi falou, ela escolhe se ela quer ou não, né? Se ela vai seguir outro caminho, enfim, ou vai ficar junto com você. Até para não deixar, igual a Mi falou, a pessoa na estante, né? Não, eu vou esperar me resolver aqui, quando tiver tudo certo comigo, eu vou lá e me ajudo. Gente, E a pessoa, ela vai ficar ali, né? Uhum. Você não se importa se ela tá ali ficando triste, se ela tá triste, se ela não tá bem por você estar deixando ela ali de lado, esperando você se organizar para poder tomar alguma decisão naquele relacionamento. Não, seja claro, né? Por exemplo, tem muitas vezes as pessoas começam outro relacionamento tendo terminado há pouco tempo um antigo, né? E ainda não superou muito o relacionamento antigo. Fale para essa pessoa, né? Se você começou e você ainda não entende muito bem o que está sentindo, comunique isso para ela não criar um monte de expectativa e depois você ir lá e jogar um banho de água fria nessa pessoa. Sim. E aí, ai, Milena, mas eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que eu quero agora. Então, o que tá faltando? Autoconhecimento, tá? Tá Verdade. faltando autoconhecimento. Você já viu que muitas pessoas às vezes terminam um relacionamento e já entram em um outro, assim, pá, Uhum. se jogam, assim. É como se você estivesse num parque aquático. Você pula, acabou de sair de uma piscina, você já vai se jogar em outra piscina, sabe? Porque você está experimentando todas. Não, não é legal. Não é esse comportamento, não é legal. Por quê? Porque às vezes você não sabe, não é um parque, os relacionamentos não são um parque de diversão para você somente se divertir. Você Uhum. precisa sim ter, não é, responsabilidade efetiva nessas tuas relações. Então, se tá faltando autoconhecimento, se você não sabe o que você quer para você agora, então é melhor que você se entenda primeiramente, para depois você querer se relacionar com as outras pessoas. Ai, mas tá difícil, eu não tô entendendo, e aí eu vou ficar aqui sem ninguém? Talvez sim. Se você não sabe o que você quer, talvez sim. Vá buscar um acompanhamento, não é? Vai entender, vai ler, vai estudar, vai, né? E ver o que você quer, fazer uma lista de prioridades em sua vida. Vai ver, tem uma tarefinha também que é muito legal, é quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei. Você Uhum. coloca no papel lá quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei. Isso ajuda muito você a alinhar que mudanças você quer para sua vida. Em determinadas áreas, você pode fazer isso por área. Então, área afetiva. Quem eu já fui nos relacionamentos? Quem eu sou atualmente? E quem eu quero ser? Não é? Porque aí você começa a ver quais são as prioridades na sua vida hoje. Não é? Sei lá, o teu trabalho, você trabalha muito ultimamente, você quer cuidar do seu corpo, você quer construir novos hábitos. Então, relacionamento, onde ele vai encaixar aí? Não é? Talvez não tenha espaço para um relacionamento agora. Então, começa a observar isso na sua vida. Esses dois exercíciozinhos que eu te falei, de colocar prioridades, quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, vai te ajudar a desenvolver um pouco de autoconhecimento. Mas se mesmo assim você fizer esses exercícios e não surtir nenhum efeito muito grande, talvez é legal buscar aí um acompanhamento com um psicólogo para te ajudar a entender para que você não comece a machucar outras pessoas, não é? Que é o famoso meme da internet, né? Eu tô fazendo terapia porque me relacionei com uma pessoa que precisava de terapia. Não é? E por causa que ela não fez terapia, eu agora preciso fazer terapia. Então, essas coisas são muito importantes de a gente avaliar, não é, Karina? Verdade, Mi. Assim, a gente, né, fala assim muito de responsabilidade afetiva e parece que é algo tipo simples, mas é algo que faz muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Porque tem algumas pessoas que acabam não tendo essa responsabilidade afetiva e acaba prejudicando muito o outro, né? Acaba outra pessoa, igual a mim falou, né, indo para terapia porque você, enfim, não sabia exatamente o que você queria, entrou no relacionamento e
enfim, não deu certo e essa pessoa saiu muito magoada, precisou fazer terapia, precisou um monte de coisa, porque você não teve lá no início um pouco de responsabilidade afetiva com essa pessoa, né? Então, para a gente não carregar esse peso, né, de tipo, de ter causado isso na vida de alguém, é muito importante a gente desenvolver essa responsabilidade afetiva, que é algo que você consegue desenvolver. Né? Essas estratégias que eu e a Mi falamos, se você der uma olhadinha em cada uma delas, né, pôr no papelzinho essa atividade que a Mi falou, que é muito legal também, né, eu fui, eu sou, eu serei. Então, tente pôr isso em prática se você acha que você, tipo, acredito que eu não sou uma pessoa que tem muita responsabilidade afetiva, para você começar a desenvolver Uhum, essa responsabilidade afetiva, porque às vezes a boa parte das pessoas, não vou dizer boa parte, mas acredito que boa parte, espero que boa parte, uhum, né, faz e não é nem com a intenção clara de ser uma pessoa que magoou o outro. Às vezes é por falta de tato mesmo e por falta de maturidade emocional, às vezes, né? Às vezes a sim. pessoa não tem muito bem, não tem uma maturidade emocional ainda e acaba magoando a outra pessoa por conta disso. É, e aí, Mi, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre responsabilidade afetiva ou pedir um tema para a gente, como faz para te encontrar? Ah, as pessoas podem me encontrar lá no Instagram, não é Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Elas me encontram lá e podem conversar comigo, tirar suas dúvidas. E Karina, como que as pessoas fazem para te encontrar? Me encontram no carinabrasil.psi. Ai, legal, então. Então, se vocês quiserem falar com a Karina, chamem ela lá, não é? Conversem com ela. Ela está super aberta para ajudar vocês. E, Karina, para a gente trabalhar melhor a responsabilidade afetiva, o que a gente precisa? De terapia, então haja terapia. Haja terapia para vocês, não é? É isso, um beijão e até o próximo encontro. Gente. Tchau, tchau.